O canal dele tá na descrição, o link tá na descrição também do vídeo. Vou deixar o like também. E Mas vocês viram o novo episódio de Solo Leveling? eu vi, o Bezuro é foda. Senhor Beto. Benção. Extremamente difícil. O que é O Benção. pode muito O bem não ser Benção. pra mim e vice-versa. E é por esse exato motivo que a maioria das desenvolvedoras hoje em dia Um momentinho. Ah, é esse canal do cara branco. Gozado. Peraí. Aham. Pera. Agora vai. Precisa tirar a mão do Não, pau. calma. fazer um Oi? Como é, Oi? como é que aumenta o som da transmissão? Segura, clique e segura no vídeo. Aí vai aparecer lá o bagulho de aumentar o som. Mas então, aparece a da voz do Patrick. Não, tem que ser da, Transmissão. tem que ser da transmissão. Quer que eu te mostre Calma. como que é? Calma aí. Deixa eu- Ó, eu Não, eu te Mas- mostro. Oi? pressiono na transmissão. Aí eu vou pra conta do Patrick, pô. Você é viado. Puta que pariu. Não, tô escutando, mas tá muito baixo, tá ligado? Aí eu queria aumentar um pouquinho. Moleque, Ensino básico pra ele. na guerra, os caras não se preocupavam com isso. Teu vô não se preocupava com isso. Na guerra, meu avô. Moleque, tá aparecendo aí o vídeo da transmissão? Sim, tô Aí vendo tu ele. segura e se tu for aumentar a voz do Patrick? É, Então Tá tá no errado, máximo já, tá porra. Então clica só dá um clique na transmissão e vê se não aparece 3 pontinhos, então. calma. Vê se não aparece 3 pontinhos do lado. Não, Tu consegue transmitir a tela do celular? consigo, calma. Como é que é mesmo? Calma. Tem um botão, pô. É uma tela. Aqui, deixa eu... Bota aí o som da transmissão. jogos de terror. Você já pararam pra Aí, pensar como fazer pô. um jogo? Não era ali não, é no bagulho do meu bagulho. Hã? No teu bagulho. Pô, Ah, aqui, no teu bagulho. aqui embaixo, né? Não, agora já era. Ah, é porque precisava aumentar pra aumentar. Ah, tá. Não, pô. Vai, É foda-se. porque não era no bagulho, né? É. Vou usar. Jogos de terror. Você já pararam pra pensar como fazer um jogo de terror extremamente difícil? O que é É divertido fácil. pode muito bem não ser pra mim e vice-versa. E é por esse exato motivo que a maioria das desenvolvedoras hoje em dia optam pelo jumpscare. O jumpscare é uma forma rápida de causar um susto, e eu sei que isso é uma armadilha. Afinal, susto não quer dizer medo. Eu sinceramente sinto que as empresas antigamente tinham um esmero maior. E calma, eu não vou entrar naqueles papos de que jogo antigo é melhor. Mas eu vou dar um exemplo de algo que acontecia antes, mas não acontece tanto hoje em dia. Pelo menos não no meu ponto de Ele tá vista. falando do Uma quê? coisa que a gente tinha bastante antes, mas Diga, não tem mais diga. hoje em dia é Por que jogos ele parece um disfarçados. criminoso? Um jogo que tu olha à primeira vista e tu nem Mas nota porque ele que parece que usa só vai notar Discord. quando tu olha pra aquela experiência em retrospecto. Querem um exemplo? Manhunt. Finalmente eu tô citando esse jogo no canal. Manhunt Esse jogo é bom pra caralho, visceral. É aquele tipo de jogo que te coloca na pele. Eu e o Monark jogamos a versão do Roblox. Não é um monstro. Eu quero ver. Eu joguei Não tem com o nenhum Matheus. superpoder. Tu só é um Jogo homem com Matheus. raiva e 2 punhos. E às vezes uma sacola plástica. Mano, eu ri pra caralho, mano, de Então, é o bonequinho. quê? Que jogo que é? Real, porque um James É Cameron aquele de dois. Ah, É, que... pô, ah, qualquer sim. esquina. E esse jogo se aproxima muito da realidade. E esse é o ponto. Isso é de terror? Realidade. Um jogo que se aproxima da realidade, esse é um jogo que causa medo real. Um Não, jogo que tu se vê não dá medo, não. existindo, eles causam medo de verdade. não. Será? Mas é E o considerado que eu terror. deixo pros jogos que são eu ver, literalmente dá de medo. vida real? Mano, Eu acredito esse que jogo nessa é- pauta, a esse maioria jogo é de assim, um vocês tipo vai bizarro, lembrar dos pô. vídeos Te mostrar da aqui Baba embaixo que dá Eu já medo. fiz um vídeo dedicado Isso aí dá sobre medo. no canal. Essa mina- essa Onde eu mina, analiso essa a vida mina. real com Essa mina dá efeitos medo. meio trash. E esses Ah, vídeos já podem vi, ser já vi. devido a Eu um também, jogo. já vi Mas vocês no sabiam que essa estética TikTok, que ela bota né? nos vídeos dela é baseada numa não, estética eu vi no que Insta, realmente no existiu. Instagram. Uma época onde os jogos realmente eram feitos em vida real, sem nenhum pudor, sem nenhum freio. Meu Deus, esses daí devem ser os que causam medo de verdade Papo então. reto. Mais arrepios? Há controvérsias. Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu separei 3 jogos que eu vou citar na ordem do menos pesado ao mais pesado. Claro, isso na minha opinião. E baseado na minha opinião, o primeiro jogo Eu dessa acho. lista é o Night Trap. Acho.
Opa, só passando pra avisar que as gameplays que vão ser usadas nesse vídeo não foram gravadas por mim. Foram gravadas pelo canal Nintendo Complete. Eu pedi pra ele bicha. pra usar e ele liberou. Então, créditos totais a ele. Night Trap é um jogo que eu descobri aleatoriamente naqueles vídeos de lista. Os jogos mais pesados da internet. E o pior é que quem fez aquela lista que eu vi sabia muito bem qual parte do Night Trap colocar. Isso porque essa foi a primeira cena que eu vi do Night Trap. Ixi, mano, parece um filme pornô, mano. Parece. Isso aí era pra dar medo ou era pra excitar? Eu tô com pau duro. Opa, eu acho que eu não vou poder mostrar tudo, senão, ó, amarelei. Essa foi a primeira cena que eu vi do Night Trap, e isso foi bem traumatizante. Eu lembro que quando eu vi essa cena, traumatizante, vou te mostrar o que é. que eu podia desse jogo. Vou te mostrar o Eu nunca traumatizante. consegui jogar ele de fato. Algo E bem por algum motivo traumatizante. do inferno, esse jogo não tem uma versão na Steam. E também em Vou te nenhuma mostrar o digital. Alfred Desde aqui. o lançamento desse jogo, na sua versão física, esse jogo se tornou um Alfred abandonware. Newman. Abandonware é um software abandonado. É um software que não tem como tu ter acesso se não for por meios ilegais. Existem vários sites dedicados a salvar esses abandonwares, e tu consegue encontrar esse jogo por lá. E eu descobri esse jogo em 2016. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, esse jogo ainda não tem uma versão na Steam. Um aviso aqui, Caralho. do futuro falando. Eu sou burro, eu acho que eu escrevi Night Trap errado, provavelmente na Steam, e não apareceu o resultado pra mim. Mas sim, esse jogo tem uma versão na Steam. De qualquer forma, eu gravei a minha experiência, a minha dificuldade com esse jogo no PlayStation 5, e eu acho que ficou bem Ele legal. jogou de pau Eu duro. sou burro, desculpa. Mas eu consigo Ele jogando, é isso? Ele jogou, nossa, eu fiquei traumatizado. Ai, ai. Em 2024 foi lançada uma versão de Traumatismo. aniversário desse jogo pro Ó, PlayStation 4. fiquei traumatizado. Depois de anos, Nossa, eu finalmente tive vamos, motivo vamos. pra Muito, jogar gente. PS5. Comprar esse É jogo burguês, e jogar é burguês. ele. E, bom, Nossa. é complicado. Uma coisa que vocês vão notar Tu que viu que comum ele nos tem um jogos dessa controle lista que é mexe esses no jogos controle têm uma forma e meio que muda as bacana coisas de que se passam na jogar, TV? que no caso é por Eu meio do vi. menu Parecia um atrás videogame. da tela. E nesse menu tu Não, controla não é tudo do videogame não, é jogo. escrito Agora, quais TV. opções que tu vai ter nesse É tecnologia jogo? nova. No Night Trap, tu controla câmeras e algumas armadilhas. Mas antes de eu falar da gameplay e também explicar essa aqui, vamos pra história do jogo. Night Trap é um jogo comicamente curto. É sério. A maioria das pessoas zera ele inteiro em menos de 1 hora. E esse jogo é o seguinte: tem uma festa do pijama É, a pra pessoa acontecer. E sim, entra só essa quando festa tá com do tesão pra pijama jogar. É só um E pretexto pra esse? fazer um jogo Olha lá. com uma parede de mulher que vira e mexe vão tirar a roupa. Enfim. Essa festa do Opa. pijama vai contar com alguns meninos. Acho- e algumas o jogo tá meninas. interessante, o jogo tá No caso, interessante. geral foi convidado Tô baixando por aqui já. essa menina aqui pra uma festa do pijama na casa dela. Mas o que geral não sabe é que ela e os pais dela são vampiros. Inclusive o pai dela parece muito Michel Temer. Parece Fora o fato deles mesmo. serem vampiros, a casa inteira dela é cheia de perigos. Principalmente pelo fato de que tem alguns ninjas, ou seja lá o que era pra ser isso. Esses caras aí estão tentando invadir a casa. E onde é que o jogador se encaixa em tudo isso? Nós somos uma empresa de segurança. A gente tem diversas somos quem câmeras entra pra espalhadas estuprar. pela casa. E também tem uma série Vai de tomar no armadilhas cu, que a gente moleque. consegue Corta ativar isso. remotamente pelas câmeras. E pra identificar esses vazamentos. Nosso objetivo é não deixar isso aí acontecer. Ou isso aqui. Mas tudo faz sentido, né? Night Trap é um jogo que te deixa nervoso. E olha que é fácil me deixar nervoso. Nesse jogo, tu pode navegar pelas câmeras da casa. E uma sacada muito boa dos desenvolvedores desse jogo é que os personagens vão se separar pela casa. E tu só vai conseguir olhar um por vez. E se tu tirar o olho deles em uma hora errada, talvez tu nunca mais o veja. Não com vida. Tu pode estar vendo numa câmera uma galera se divertindo, enquanto na outra tem alguém invadindo a casa, ou até mesmo alguém sendo da forma mais brutal já vista pelo homem. Esse jogo quer que tu seja ligeiro, mas talvez ele não funcione com burros. Eu tô escrevendo esse roteiro dia 26 de Patrick. fevereiro. Sim, esse vídeo tá guardado Não baixa. no YouTube. E até o momento da gravação Paizão, desse eu joguei vídeo, Dark Souls, mas não não- sei esse se jogo aplica as conseguiria malditas jogar. armadilhas. É sério, conseguiria? Eu perdi umas boas horas vendo Eu não todo conseguiria, tipo de não variação conseguiria. e ramificação que as cenas poderiam ter. Tudo pra tomar Porra, outro game over na tela. muito onde chato. a minha equipe fala que eu falhei em salvar as meninas. Tudo porque eu não sei como salvar elas. Ele deixou pelo fetiche. Não, isso pega. Ó, I put the lives of those girls in your hands and you screwed up. I'm pulling the plug on you before you do any more damage. Opa, um pequeno adendo aqui cheio de ódio. Enquanto eu tava gravando meu POV jogando o jogo, eu simplesmente descobri como se aplica as armadilhas. É sério, eu decidi gravar essa cena em POV pra mostrar que nada que eu faça no controle funciona. Aí na gravação funcionou. Beleza. Mas isso não mudou o fato que eu tomei um outro game over na tela. Enfim, eu boto esse jogo como o primeiro da lista porque ele não é explícito. ele lembra, sabe As quem? cenas O Atlas. desse jogo Ele lembra o foram Atlas se apenas fosse uma branco. sugestão. Quer dizer, se fosse branco não, Aquela cena se fosse que eles magro. de fato iriam falecer. Mas Pior não que- entenda é, mal, pior que ele- esse ele jogo magro. é sim pesado. Mas comparado com os outros dessa lista, ele é bem fraquinho. Pois é, O Monark pesado. não lembra do Atlas.
A Mano, partir Flecha. daqui, essa É, lista o vai gordão que ladeira sentava atrás de Eu mim. lembro, eu lembro. Tu lembra, pô? Então foi ele que eu É, falei, mas pô. Ele é o esse namorado da escuta, Manu. Literalmente. Ele era Tobias, Ah, Tobias. Ele, pô. Ele Ele era. marido Dom se mudam pra uma mansão. Ah, de ca- Ele não era Essa história muito provavelmente Não, vai pô, eu falei culminar sem naquele querer. Eu clichê falei, que eu queria precisa falar salvar magro. o mundo pra escrever a melhor história de Pô, todas. E vocês Preto e querem saber que magro. esse jogo inteiro é bem clichê. É aquele clássico Eu da falei casa que mal ele assombrada. parecia o jogo Atlas foi se o lançado em Atlas fosse magro. 1995, então talvez essa temática ainda não era um clichê naquela época. Spoiler, já era. Nesse jogo a gente controla a Adrain. De E novo, conforme um o jogo do se mesmo vai, estilo. A gente vai notando cada vez mais as É. coisas estranhas É que tipo estão o jogo live acontecendo na action, pô, casa. tô A nossa falando. protagonista vai tendo uma série de alucinações e sonhos nessa casa, que mostram o passado sombrio que assolou essa mansão. Esse aí parece dar mais o que medo que o aconteceu? outro. Essa É. mansão pertencia É, à tá. Zona Olha lá, Takahashi, só o cara, um olha mágico isso. que possuía um show de mágica. É, Só tá que passando esse no show mesmo de assustador, mais mágica assustador, era bem pô. pancada nas ideias. Tá ligado aquela mágica de serrar alguém no meio? Então, o Carnovashi fazia esse número, só que ele serrava a mesma pessoa e é nóis. Esse cara tinha um fascínio tá pela errado? mágica e pelo ilusionismo, mas era um fascínio meio doentio. Um fascínio tão É grande mágica. que tirar o coelho da cartola não foi o suficiente pra ele. Ele precisava de mais. E pra suprir Estrupar o isso, coelho ele na se cartola. envolveu com magia negra. E Ah, nisso de querer fuder. conseguir mais e mais coisas na mágica, o cara sem querer dá spawn num demônio dentro Seu da mansão pai aí, ó. dele. Pois é. O que acontece é que esse demônio vai Meu passar por parceiro uma Lobo. certa influência sobre o mágico. E, bom, um demônio sempre só quer uma coisa: tacar o a não ser que o demônio seja o demônio de Reluva Boss. Quando o demônio esse passa é por demônio influência viado. do Carnovashi, ele faz o Carnovashi caçar cada uma das suas 5 esposas. Sim, Que? 5? esposas. Matheus? Anos 95. É o Briga com a chefe. Sierra Games, não comigo. Ele caça cada uma Teu dessas pai é 5 assim, né? esposas e dá um fim em cada queria uma ser delas assim. no estilo bem show de mágica. Só que Que- sem eu não mágica, queria, é sem ruim, é show. ruim. Uma delas, ele gira a cabeça mais do que um humano conseguiria girar. Uma outra, ele vai ensinar jardinagem, mas de uma forma um pouco incomum. E tem uma que eu sequer posso descrever o que acontece. Mas saibam que envolve um funil gigante e estômago de um cachorro. Ah, não, O vai ponto é se que o fuder. Carnovashi não tava legal. E durante todo esse caos que ele tava fazendo na vida das esposas dele, ele acaba indo de F. Durante um dos seus números, ele meio que vira churrasco, literalmente. E nisso, aquele demônio que tava no corpo dele foi selado dentro de uma caixa, pra nunca mais Mateus. ser aberto. E adivinha? Quê? Uma das primeiras coisas que a Adrian Matheus faz pequeno. no jogo é abrir essa maldita caixa e liberar o Satanás pela casa. E é a partir daqui que a trama desse jogo começa. Lembra que eu falei que um outro jogo dessa lista ia ter uma interface muito parecida com a do Night Trap? Então, era do Fantasmagoria que eu tava falando. A HUD Lógico, é quase dá a pra mesma. ver. A diferença é que ela tem Não, funções é diferente. diferentes. Fantasmagoria é um point and click, onde tu coleta coisas, usa elas... Eu já- ou eu- combina. eu Bem dei parecido um com fora os jogos nela como ontem, From nessa Wolf menina. fizeram um tempo atrás. Outra coisa interessante Idade deve ser minha mãe. Que é minha Não, avó. mano, mano, eu acho que ela já deve tá morta, mano. E bom, a partir Dei daí, fora ela dela liberou o tesouro Só o dela, esqueleto. as coisas Hoje. começam a ficar estranhas no jogo. Lembra que eu falei que ela ia ter alucinações e sonhos pela casa? Essas visões eram justamente as visões do que o Carnovashi fez com as suas esposas. Quando o Carnovashi trouxe o demônio pra casa dele, o demônio passou a ter influência no corpo dele. O demônio voltou pra casa agora. E o alvo dessa vez, a pessoa influenciada, se torna o marido da Adrain. E ele fica cada vez mais estranho. Mais e coisas bem ruins vão acontecer. tô Fantasmagoria é um começando a jogo que entender. não é pra qualquer um. Eu acho que de todos da Eu estou lista, com medo. ele foi o que envelheceu pior. Tanto nas suas cenas, que são explícitas até demais, na gameplay, que é bem travada, e claro, na sua acessibilidade. Quer dizer, eu comprei ele na Steam pra jogar, e olha a resolução do jogo no meu monitor. Caralho! O bot dele é horroroso. E ele também tem aquele Caralho. método antigo de fazer, onde as coisas mais soavam toscas do que impactantes. Tipo, essa é a música do menu. Nossa. Ai, Eu não Nirvano. sei pra vocês, mas essa música não me comunica algo ameaçador. Enfim, esse jogo veio numa época em que os jogos em live action estavam muito em Kamaitacho. alta. Em 1992, Kamaitacho. a gente teve o Night Trap. Ah, o Haddad. Kamaitacho. Teve o próximo jogo dessa lista. Harvest. Cama e Meus tacho. amigos, pra falar desse assunto, eu vou ter que pisar em ovos. Comer Eu já duvido muito tache. que esse vídeo seja monetizado mesmo. Tá, pra começar, olha a capa dos 3 jogos citados e me fala qual delas Pô, te dá é. mais o sentimento de eita. Eu não sei A do vocês, mês. mas pra mim a capa Terceiro, mais não, assustadora terceiro. aqui é a capa do Persona 3. É. Isso sim é um jogo de terror. Harvester é o jogo mais Papo reto. diferente de todos dessa lista. Ele não vai ter aquela interface característica de jogos em live action da época e nem alívio cômico. Não, mentira. Ele na verdade é o que mais tem alívio Mas por que ele cômico. só tá É o mesmo falando tempo mais de pesado. live E, action? na minha opinião, isso, o jogo tem Que esse é o bagulho do jogo, É né? o tema do Porque vídeo? esse é o tema Ah, do é. vídeo. Não vi ele no final. O que é live action? É tipo, tá ligado no Free Fire? Ó, Não parece vida real? Ao vivo, ação. É tipo Minecraft. É tipo, jogo com gente que não é morta. Mais pesado ainda. Eu vou Ah. dar um exemplo. O meu filme de favorito Eu vi já um jogo. 2, ou A Morte do Demônio 2. E esse filme, ele é muito pesado no famoso gore. Ao mesmo tempo que esse filme tem muito
muito pesado em várias cenas, ele é um filme cômico. A ameaça nesse filme são os demônios, os Kandarianos. E eles riem da cara do personagem, eles dão um dedo do meio pro personagem, eles não estão nem aí. E pelo fato desses antagonistas fazerem coisas horríveis e ainda fazerem piada com isso, na minha opinião, torna essa obra muito mais pesada. É tipo, É eu tô foda, fazendo algo visceral Dead. e eu não É ligo bom. e ainda acho graça. Acho que vocês conseguem entender. Enfim, nesse jogo a gente é o Steve Mason, que é esse mano aí. E o nosso protagonista afirma estar passando por uma amnésia. O que acontece é que ele simplesmente acordou e se deu por conta que ele tá numa estranha cidade Aí, chamada aquele jogo que nós Harvester, e ele jogou, não faz a Patrick. menor ideia de que cidade seja essa e Floors como ele have veio teeth. parar aí. Mano, pior que parece, mano, Mason, porra. Steve Né? Mason, cidade estranha. Caralho. Aonde foi mesmo que eu vi isso? Detalhe. Harvester veio primeiro. Enfim, o nosso protagonista Steve Mason vai falar com seus amigos e também com a sua família sobre essa amnésia que ele tem. Mas o estranho é que todo mundo vai tirar ele pra louco. Amnésia? Não, rapaz, esquece isso aí. A parada é que o Steve vai notar desde que ele pisa nessa Ele parece cidade meu que primo. todo mundo tá estranho. Todo mundo age estranho. Todo Meu mundo primo ali tem sentado, ó. robótica. Ô, primo Eles ali, ó. escondem ele de forma robótica. E esse tipo de tratamento estranho vai ficar na cabeça dele. Todo mundo daquela cidade vai ficar falando pra ele entrar pro tal Lodge, que é tipo um culto daquela cidade. E ele acaba aceitando. Só que pra fazer parte desse culto, ele precisa fazer uma série de coisas bem paia. Coisas que começam com, toca uma pedra numa vidraça aí. É, e baleia vai azul aí, ó. Pega uma arma e... Quando tu achar que o geral tá morto, tu vai lá e tirando os... Vai ter certeza que ninguém vai levantar de novo. e vai... Pô, meu treino, pô. Quando Meu tu treino na escuta academia. Melanie Martinez. Eu achei que isso era normal. essa Por que que ele exato. censurou? Nós tá em Ele fica nesse Portugal? vai e vem de missão apenas ouvindo o que aqueles robôs falam. Mas isso vai mudar no momento que ele conhece uma moça chamada Stephanie Potsdam. Essa moça é a única Potsdam. pessoa que parece um humano em toda a Harvester. Quando eles se conhecem, o Steve meio que se abre pra ela e ela se abre pra ele. Ela diz que tá sofrendo da amnésia também, exatamente como o Steve. Caralho. Isso já é o suficiente pros dois manterem um Essa certo laço. nada. Bom, daqui pra frente é Ela só se abre pra ele. ladeira abaixo. O pai dele. O que acontece é que a Stephanie vai ser caçada Cortou, pelo culto dos pô. Lodge. E cabe ao Steve salvar ela, passando por mais uma série de provações e enigmas. E meu Deus, como esse jogo tem enigma! Quando o Steve consegue chegar onde a Stephanie tá, ele descobre que toda a Harvester, tudo que ele viveu até agora, não passava de uma mera simulação. O cabeça do culto Lodge, o Sergeant at Arms, colocou nessa simulação tanto o Steve quanto a Stephanie. Somente eles dois são humanos reais aqui. Inclusive é por isso que todo mundo parecia robôs, porque de fato eram robôs. Pois então, o Steve foi colocado nessa simulação porque o plano do Sergeant at Arms e do Lodge era transformar o Steve num serial. Essa simulação foi feita meticulosamente, tá certo? Essa simulação foi feita especificamente pra isso. E o Steve se saiu muito bem em todas as suas provações. Mas eventualmente ele chegaria na última. A última provação de Steve Mason pra ele Era passar matar a o mina. teste de vez É. era ele se mostrar alguém sem sentimentos ou laços. Ele teria que a única pessoa que ele nutriu algum Sei que sentimento falei. nessa jornada, a Stephanie Potsdam. E dependendo da escolha do jogador aqui, a gente vai ter dois finais. E um deles a gente se recusa a matar ela. Nisso a gente fica na Harvester preso pra sempre. A gente não sai da simulação. A gente se casa com a Stephanie Potsdam, a gente monta uma família e então morremos de velhice. Dentro. Inclusive, quando eles morrem na simulação, eles morrem na vida real. What a waste. This kid could have been something. E bom, a outra opção é óbvia. A gente mata a Stephanie Potsdam. E nisso a gente se torna o que aquele culto queria. Um assassino. Nisso o jogo dá a entender que o Steve foi solto no mundo real. A gente vê uma cena dele na rua à noite, enganando e alguém. E de repente corta pro Steve em casa. E ele tá jogando Harvester em casa. De repente a mãe dele aparece perguntando o que ele tá fazendo. E quando ele responde que ele tá jogando Harvester, a mãe dele dá uma bronca nele por ele tá jogando jogos, dando a entender que isso pode influenciar ele a fazer alguma coisa. E é por isso que ocorre a censura nos jogos e nos desenhos. Isso nas palavras dela. E com isso, o Steve simplesmente... Ela merece morrer. enlouquece. Ela merece morrer. Cartoons. Roadrunner cartoon. Eu sou assim, cara. Eu sou assim. Vocês Pior que eu sou entenderam assim, o não que sou nem aconteceu serial aqui? killer. Harvester é um jogo feito pra fazer piada com a censura absurda que tava rolando com os jogos na época. O jogo literalmente... tenta Matei transformar jogando o Steve- garfo. É basicamente o que os jornais falavam na época, tá? O jogo vai te transformar numa pessoa ruim. Garfo. O jogo é sobre isso. É um jogo que tenta influenciar um protagonista a ser uma... E no final a gente vê que o protagonista tá suavão em casa jogando Harvester. Sabe por quê? Porque um jogo não transforma ninguém em essa... Eu largo o Mickey e bato palma de Sim. pé pra esse jogo. Harvester é o jogo mais pesado dessa lista porque, como os desenvolvedores estavam em mente de fazer essa piada no futuro, eles meio que
tudo, assim eles conseguiam se esconder por trás dessa sátira. O que eu acho de certa forma genial, apesar que eu também acho que esse jogo perde a mão várias vezes. Mas ele é o que tem o melhor senso de humor de todos. Tipo, tem um personagem no jogo que não tem metade do corpo, e ele tem um arsenal de mísseis. E sabe onde é que tá o botão pra lançar esses mísseis? Na parte de baixo do corpo dele. Ou seja, se ele se soltar, a Terra explode. Tipo, são umas sacadas muito boas pra umas piadinha besta que ninguém vai lembrar, mas que tiram um sorriso sincero da tua cara durante a gameplay. E, meus amigos, esses são os bizarros jogos de live action, pelo menos os que eu quis listar. Lá no vídeo, perfis que foram longe demais, eu perguntei pra vocês se vocês pilhariam. Oxe, o moleque era mendigo? E eu prometi pro mim mesmo que eu ia fazer um Caralho. vídeo, talvez um vídeo Beleza, só um um vídeo Era só pra um mendigo, deles, né? mas eu acho sinceramente que essa foi a melhor forma Tava que eu fiz pedindo esmola. todo mundo que eu poderia me aprofundar nesses jogos em um vídeo sem estragar minha monetização ou meu engajamento. Então eu acho que o vídeo com os três é uma boa. Eu quero deixar bem claro que eu não falei muitas coisas que acontecem nesses jogos de propósito. Espertinho que fica nos comentários, calma. Eu não falei porque eu não sei. Eu não falei porque são informações muito pesadas, é desnecessário pro vídeo. Mas, independente disso, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu não faço a menor ideia de como esse vídeo vai se sair. Faz tempo que eu não faço vídeo de uns temas variados. E se tu gostava desse tipo de vídeo e tá feliz com a volta dele e quer ver mais vezes, comenta. Eu gosto muito de fazer vídeos de tema que não necessariamente estão em alta. E se tu Mas então, rapaz, praticamente acabou aqui, né? Obrigado por assistirem até Dá agora. dislike. E, Não gostei. Monark, rapaziada, vou dar dislike porque o Monark não gostou, mas eu gostei. Matheus, tu gostou ou não? Não, dá dislike. O dislike venceu, rapaz. Vai aceitar Eu o gostei. conselho Vira do membro mendigo. dele. Vou ter que virar membro, né? Mano, vou virar membro só pra dar hate nele. Eu E viro é isso, membro pra xingar.